Boa noite, pessoal. professora. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Boa Angélica. noite. Boa noite. Todo mundo aí já no ponto. Então, vamos lá. Vamos aguardar só mais um minutinho só, tá, pessoal? E aí a gente já começa a compartilhar o nosso slide, tá? Maurício também já chegando. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, bem e você? Tudo certo também. Então, tá bom. Vamos continuar hoje naquela loucura, tá, gente? Vai ser, assim, um conteúdo, assim, bastante... que a gente tem bastante coisa para falar, né? Até a terceira semana. Vai, assim, bastante complicadinho, mas não se assustem, tá? Boa noite para todos. Estimação, hein? Bravo. Ainda faz cama pra dormir. Não briga não, que o bicho é nervoso. O bicho é nervoso. A Camila dá muito forte. O quê? Não, pode deixar, Dani. É que eu assustei porque eu achei que era outro bicho maior. Oi, Camila, boa noite. Camila! Desliga o foninho, Camila. Tadinha da Camila. Não dá nada não, Camila, é assim mesmo, tá? Fica despreocupada, tá bom? Bom. Ah, eu só avisei, professora, porque vai que fala alguma coisa aí, né? Aí sim, aí já não dá. Bom, só para deixar vocês despreocupados, né? Porque a gente vai falando, então, desse desenvolvimento embrionário até um pouco mais de tempo aí, terceira, quarta semana, onde acontece, assim, uma infinidade de eventos, tá, gente? E é claro que a gente não vai ficar aí questionando vocês de pormenores e tudo mais, tá? O que a gente quer é que vocês entendam, né? O que tem de fantástico realmente nesse desenvolvimento embrionário, né? Que a partir de lá, daquelas células tão simples, né? A gente tem o desenvolvimento de um ser humano, tá? Então, qualquer coisa que vocês não entenderem, né? Pode me interromper, gente, rapidinho, liga aí, grita comigo, fala, para aí, professora, para aí que eu quero, né, tirar essa dúvida e tudo mais, tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer a aula toda hoje, mas eu entro numa segunda reunião. Quem quiser entrar estará aberta, não é obrigatório para vocês assistirem a segunda, tá? Mas a gente vai gravando aí e deixar as duas partes, se for feito em duas partes, então, para vocês, tá? A gente, então, continua, tá? Com o desenvolvimento embrionário e nós terminamos a primeira semana, né? Na última aula. E agora a gente vai para a segunda semana. Então, vamos dar só uma repassadinha a princípio, né? Para dar uma lembrada básica e depois a gente já entra, propriamente dito, na segunda semana, então, do desenvolvimento, tá? Onde a gente tem como principais aí eventos ocorrendo agora nessa segunda semana, a formação do disco embrionário e do saco coreônico, né? Mas, acima de tudo, também a formação desse disco embrionário, então, né? O disco bilaminar que a gente denomina ele, tá? Vou diminuir a telinha nossa aqui, tá? Para a gravação ficar mais limpa, então, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui, só para dar uma recordada, então, né, no que acontece. Acho que eu deixei alguma coisa ligada, maximizada aqui para trás, gente. Deixa só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Porque não quer sair a tela de cima. Deixa eu ver. Bom, a gente tem lá no início da primeira semana, né, o ovócito saindo e sendo fertilizado, tá? Então, vou passar o resumo da primeira. Então, a gente viu que depois de ser fertilizado, começam a ocorrer
as divisões mitóticas, então, tá? Isso ocorre lá nas tubas uterinas até que eu tenho a formação de uma mórula. Essa mórula está quase ali pertinho da entrada, então, da cavidade do útero. Ali começa a receber, então, alguns líquidos de fora e até mesmo próprios ali, né, dessa camada celular que envolve essa mórula, tá? E que esses líquidos, então, começam a abrir uma cavidade aqui, empurrando essas células, então, para as bordas, tá, gente? Então, vai fazer o quê? Vai fazer com que se forme uma camada mais externa e uma camada, um amontoado maior, mais internamente e direcionado para um polo desse amontoado celular. Aí é que a gente, então, começa a definir o embrioblasto, então, que é essa camada interna, mais voltada para um polo, e aqui, então, olha, a gente tem, então, o embrioblasto e o trofoblasto. E aqui nós temos, então, uma cavidade, tá, gente? Então, nesse ponto, então, é o que a gente chama de blastocisto. E é esse blastocisto que vai, então, aderir à parede, então, do endométrio, tá? O trofoblasto aqui tem as suas funções, né? O embrioblasto a gente sabe que vai originar mais à frente o embrião, e o trofoblasto aqui, ele vai, então, formar outras estruturas, a exemplo da placenta também, que é o que vai nutrir esse embrião e também o feto até o final do processo da gravidez, tá? Então, vamos lá, continuando, então. Agora sim, mas está me incomodando isso aqui, gente. Só um pouquinho, eu vou sair da tela cheia e vou ver o que é que está aqui que eu não minimizei alguma coisa porque está fechando, acho que eu não fechei o WhatsApp, acredito que foi isso, tá? Deixa eu minimizar aqui de novo, aumentar, e agora eu puxo ele de novo. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, né, que nós estamos. Desculpa, tá, gente? Não é, mas não sei o que é que não está indo para cima aqui. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Vimos lá, né, a implantação que ela se iniciou e sempre vai, então, esse blastocisto aderir à parede do endométrio através do embrioblasto, tá, gente? Onde tem aquele amontoado maior, então. E aí a gente sabe que o trofoblasto, que era a parte mais externa, então, dessa camada, né, mais fina de células, ele vai se diferenciar para se tornar citotrofoblasto e sincício-trofoblasto, tá? Então, essa camada do sincício-trofoblasto é ele que vai o quê? Invadir, então, para dentro desse endométrio para fazer com que esse blastocisto se implante, né? Faça essa nidação. Então, que ele entre dentro dessa parede grossa do endométrio, então, tá? Então, vamos lá. Bom, trofoblasto vai se diferenciar e o sincício sempre produz hormônios, né? Que também ajuda o corpo lúteo a continuar lá atuando até aproximadamente 2 meses para secretar, então, hormônios, né, de progesterona para segurar essa gravidez até que esse momento da placenta estiver formada, aí quem vai cuidar desse bebê, quem vai nutrir, quem vai segurar essa gravidez é a placenta. Aí, é claro, depois da placenta produzida, não precisa mais de corpo lúteo, né? E também o sincício diminui essa quantidade de hormônios também. Mas é importante nesse início que essa produção de HCG também, que também acaba caindo, né? Porque o sincício invade o endométrio e acaba, então,
tendo contato com o sangue materno, porque vai adentrar e vai digerir essa camada do endométrio. E vai, é lógico, né, entrar em contato com o sangue, com os vasos sanguíneos que estão irrigando esse endométrio. E esse hormônio HCG, ele vai ser liberado também na corrente materna. E é o que faz com que, né, ao fazer um exame, então, de sangue, acusa-se esse nível de HCG e que faz aí um teste positivo se ele estiver em alta, tá? É isso que acabou, então, a primeira semana. Então, esse blastocisto se inserindo, né, na cavidade, então, uterina, lá no endométrio. Então, vamos ver essa segunda semana, então. Segunda semana, a gente vai ter o término da implantação, tá? E continuação também desse desenvolvimento embrionário. Estamos apenas no início, né? Nós paramos no 7º dia. Agora nós começamos a segunda semana do 8º até, então, o 14º dia, tá? Bom, então nós temos as células da decídua, que é o endométrio, a gente, né, nomeia ela de decídua. Então, quando eu estiver falando decídua, lembrem-se sempre do endométrio, tá? Então, células da decídua vão se degenerar nas adjacências do sincício trofoblasto. Por quê? É ele que está crescendo, aumentando e penetrando na decídua, tá? Então, ela vai sendo como se fosse corroída, né? Ele vai tomando espaços, então, está penetrando nessa camada, então. Então, para quê? Para que esse sincício adentra? Para capturar justamente fontes de nutrição para esse embrião que está sendo formado. E as fontes, né, que a gente tem de nutrição para esse embrião serão, então, esses vasos sanguíneos que estão presentes na decídua, né? Bom, formação da cavidade amniótica também, ó, disco embrionário e saco vitelínico. Isso tudo nós vamos ter esses eventos ocorrendo aí, formando durante essa segunda semana, tá? Deixa eu ver aqui, por que não sobe? Não sobe mesmo, gente, eu não sei o que eu fiz que tá me tapando aqui essa... Bom, então a gente tem aqui, ó, várias transformações ocorrendo então, tá, gente? Principalmente naquelas camadas lá que a gente denominou de epiblasto e hipoblasto, tá? A gente terminou a primeira semana falando desse disco embrionário, né? Que é a formação, a gente já tinha, que era o embrioblasto, que agora a gente vai chamar ele só de quê? Epiblasto, porque forma-se essa camada, então, do hipoblasto. Foi na primeira semana, tá? O epiblasto, olha, que era o embrioblasto, são células colunares, então, e vai formar o assoalho da cavidade amniótica, que é isso aqui que a gente vai ver como é que ela surge também. E o hipoblasto, hipo já quer dizer embaixo, né? Então, hipoblasto, essa daqui, são células cuboides, né? E que vai ser o teto da cavidade, então, do saco vitelínico. A gente vai dar uma olhada que esse saco vai aparecer para cá depois, então, por isso que a gente fala que ele forma o teto, então, do saco vitelínico, tá? Então, as duas camadas juntas, epi e hipoblasto, elas então formam o disco embrionário, isso é, o disco bilaminar, tá? O epi e o hipo, então. Eles vão ficar entre a cavidade amniótica e o saco vitelínico, que é aqui. Bom, tá atrapalhando até para mim isso aqui. Alguém sabe como que eu posso tirar essa tela? Vocês estão enxergando aqui em cima ou vocês estão vendo o meu slide inteiro? Sem essa faixa. Para nós só aparece o slide, professora. Jura? E para mim tá uma faixa preta que me tapa um monte. Não, aqui tá normal.
Ai, gente, não sei por que eu fiz aqui, viu? E não tem nada, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu fechar aqui. Só um pouquinho. Não. Não. Só tem para pausar, para... Não sei por quê. Não sei. Não sei o que acontece. Bom, vamos continuar falando aqui, mesmo que eu não esteja enxergando, mas eu sei aqui mais ou menos, né, o que a gente vai precisar, então, tá? Então, olha lá, a gente tem esse sincício trofoblasto, né, que está penetrando e entrando. Toda essa camada aqui, gente, é o endométrio, é a decídua, então, tá? E o que acontece? Esse endométrio tem um monte de glândulas e também existe veias, vasos e veias ali, tá bom? Então, o que acontece? A gente já tem ali entre o 8º e o 9º e o 10º dia, inclusive, a gente tendo esse sincício trofoblasto cada vez invadindo mais esse endométrio, tá? Então, até que eles comecem a alcançar, então, esses vasos aí e glândulas também, tá? Então, o que acontece? Começa a fundir, então, essas lacunas, né? Onde são esses vasos, ele começa a formar alguns espaços aí, então, em volta desses vasos sanguíneos. E o que acontece com isso? Isso aqui a gente vai ter, então, extravasamento de sangue para dentro dessas colunas também, né? Dentro dessas lacunas, tá? Então, são chamados de primórdios aí, espaços intervilosos da placenta. Aqui depois a gente vai ter troca, então, de nutrientes aí entre esse sangue para difundir, então, para depois, para os vasos que vão se formar do feto, tá? A gente não tem um sangue da mãe entrando diretamente para o sangue. Mais à frente a gente vai olhar isso, tá? Mas somente troca por difusão mesmo. Então, existem capilares do endométrio que vão se dilatar-se, né? Para formar sinusoides, isso é, vasos com paredes mais delgadas, né? Isso é, mais finas, maiores do que os capilares, que são bastante finos. E esse sangue materno flui para essas redes, né? Para essas lacunas aí, e fica, então, entrando e saindo dessas redes para, então, promover, estabelecer essa circulação que a gente chama de útero placentária primitiva, né? Porque a gente ainda não tem realmente essas veias, né, formadas ainda do embrião, tá? Vamos ver o que mais aqui. Bom, a gente viu aqui que a gente tem o epiblasto, né? E o hipoblasto, que é esse aqui mais abaixo, então. Esses dois juntos é o que forma, portanto, aquele disco bilaminar que a gente falou, ok? Bom, outra coisa, a gente tem esse blastocisto que está adentrando, né? E aqui praticamente ele entrou todo no endométrio, né? Na decídua, então. O que ocorre aqui, gente? Ficou como se fosse, então, um tecido que foi rompido. Muitas vezes, quando esse blastocisto está fazendo a penetração aqui para o tecido do endométrio, pode haver sangramento, tá? Então, muitas vezes pode ser até mesmo que as mulheres acabem tendo algum tipo de sangramento no início da gravidez, mas pode ser totalmente normal devido a isso, porque aquele blastocisto, né, o trofoblasto roeu então aquela parede para que o blastocisto pudesse se implantar. Então, normal que possa haver menstruação, como também
é normal que não ocorra um sangramento, não vai ser uma menstruação, ó. A erosão feita pelo sincício pode causar sangramento, então, e é confundido com uma menstruação. E não é. Às vezes pode ter sangramento por poucos dias, numa quantidade mais limitada, né? Ou se for excessiva, é lógico que vai se procurar, né, uma ajuda e tudo mais, mas normalmente é só descansar mesmo, que tudo isso aqui tem, então, a reparação desse local, tá? E é isso que acontece. Então, a gente tem, com a implantação, as células desse endométrio, então, vão sofrer transformações, vai ter uma reação decidual, né? E que se chamam célula da decídua, que tem função de imunidade. Então, essas células aqui vão se regenerar e vão formar um tampão, tá, gente? Que é chamado de tampão de coagulação. Normalmente é um material acelular, tá? Que forma, então, essa cicatrização, podemos dizer assim, desse local por onde o blastocisto, então, penetrou aqui para dentro da decídua, tá? Uma coisa que é bom a gente lembrar é que, então, nós temos lá o trofoblasto, que a princípio se tornou 2 tipos de tecidos diferentes, né? Que é, então, o citotrofoblasto, que é essa parte mais fina, e o sincício-trofoblasto, que é o que invade. Então, a gente tem o citotrofoblasto, gente, é a camada celular que produz células. Por isso que a gente fala que ele tem caráter proliferativo. Ele produz, ele fica dividindo em muitas células para quem? Para o sincício aumentar. Então, é por isso que a gente fala, né, que o sincício, ele tem caráter invasivo, porque é ele que invade, aumenta, então, dentro da decídua, então. Então, ele precisa ter, então, bastante células que são ali produzidas pelo citotrofoblasto, tá? Bom, por volta, então, do 11º dia, a gente vai ter, então, a formação, gente, do mesoderma extraembrionário, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, voltar um pouquinho, tá? Aqui a gente pode ver 2 flechinhas, tá? E a gente vê o hipoblasto aqui. E a gente vê que esse hipoblasto, olha, formou uma outra camada em torno do citotrofoblasto. Essa produção de células pelo hipoblasto para formar essa camada celular, né, é chamado de membrana de Helzer, tá? Então, ele começa a produzir essas células para essa forração, então, desse local, tá? Então, forma-se uma membrana aqui mais interna, que é a membrana de Helzer, então. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho, então, essa membrana de Helzer agora aqui, olha, né, ocorrendo, e ao mesmo tempo, logo mais, a gente tem quem? Olha lá, o mesoderma extraembrionário também aparecendo, que são essas mais vermelhas. Então, nós temos ali o epiblasto produzindo, né, essas células, então, e essas células vão tomando também. E olha o local que elas estão tomando. Elas estão invadindo um local onde elas afastam a membrana de Helzer do citotrofoblasto, então, tá? Formou um espaço e essa célula, esse amontoado de células se formando aqui é o mesoderma extraembrionário. Ele vai aumentando esses espaços isolados, né? E dentro dele eles vão, né, se aglomerando, juntando, mas ocorre em alguns locais que vai haver algumas falhas também que vão ser preenchidas por fluido, tá? Então vamos ver lá o que acontece. Então a gente tem aqui também, ó, as lacunas do sincício vão aumentando enquanto acontece tudo isso aqui também. Para quê?
para cada vez mais ele estar adequadamente nutrindo todo esse processo também, para nutrir esse pré-embrião. Gente, tá dando para entender? Tô muito rápida ou o quê? Tá dando para entender um pouquinho? Bom, acredito que está. Assim, professora. Tá? Qualquer coisa, me parem, tá? Por favor. Bom, então vamos ver lá esses espaços que abrem. Aqui, gente, nem sempre a gente acha figuras boas para vocês. Então, muitas vezes até a gente acha e eu não consigo achar outra desse mesmo estilo, porque alguma coisinha ela tem de errado. Então, a gente vai procurando sempre os melhores esquemas e que mostram as coisas mais adequadas para vocês verem, tá? Então, por isso que a gente muda um pouco. Lá estava escuro, aqui está claro, mas é porque é de uma outra pesquisa, tá? Então, por isso que está assim. Mas a mesma base. A membrana de Hauser, nós temos o mesoderma extraembrionário se formando em rosa, e aqui a gente já começa a ver esses espaços. É lógico que começam menores, tá? Mas depois eles até aumentam. Então, olha lá, o mesoderma extraembrionário envolve e isola quem? O embrioblasto do trofoblasto, que foi o que eu falei. Então, embrioblasto está aqui, né? E aqui o trofoblasto, que é esse verde mais escuro. Então, se eu tenho aqui, ele isolou tudo isso aqui, tá? Então, ele é um local de isolamento dessa parte com o trofoblasto. Então, lá, nós temos o pré-embrião, passa a apresentar agora 3 cavidades, então, tá? Que é a cavidade coriônica, que é essa daqui, olha, que vai acabar se formando daqui a pouco, nós vamos ver mais direitinho. O saco vitelínico primário, aqui, e também a cavidade amniótica, que é aqui acima do epiblasto, tá? O revestimento da cavidade coriônica é denominado córium. Então, aqui, olha, nós vamos ver uma faixinha que a gente tem o trofoblasto, o sincício trofoblasto e mais o mesoderma, tá? Mesoderma embrionário. Então, toda essa camada aqui, olha, é o córium, então, tá? Se eu pegar daqui até aqui, também é o córium. Depois, uma outra figura, vocês vão dando uma olhadinha um pouquinho melhor como é que é essa divisão, tá? É constituída, então, ó, por uma camada delgada de mesoderma embrionário, de citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Então, já estamos denominando quais são as camadas, então, que fazem parte, então, do córium, então, tá? As cavidades formadas do mesoderma extraembrionário vão coalescerem, né? Então, coalescem, se unem, então, em uma única cavidade, então, denominada cavidade coriônica. A gente tinha espaços se formando e agora se transformou em uma única cavidade que fez com que esse mesoderma extraembrionário se dividisse, formasse aqui, ó, um espaço entre ele, então. E aqui, então, nós temos a cavidade coriônica. Vamos aqui. Após a formação dessa cavidade coriônica, então, gente, a gente tem esse mesoderma aí, ó, ele sendo dividido, tá? Então, em que ele vai se dividir? Aquele mesoderma extraembrionário que estava aqui e que acabou se dividindo. Ele era todo rosa, um pouco rosa de cá, olha, que a gente vê, né? Com um pouco de extraembrionário aqui e outro de extraembrionário aqui. Quando, então, ele ocorre essas lacunas, dividindo ele se transforma em 2 mesodermas diferentes. Isto é, nós temos o mesoderma somático extraembrionário
entre o citotrofoblasto e o amnion. Então, nós temos esse aqui, que é o somático, e temos o mesoderma, então, extraembrionário explânico, que é esse aqui que vai envolver o saco vitelínico primário, tá? Fiquem despreocupados que eu não vou ficar depois perguntando em prova, ou se eu perguntar em prova vai ser alguma coisa bem tranquila que vocês também podem conseguir essas informações que eu estou pedindo nos materiais que vocês têm, tá? Então, olha lá, com a formação do mesoderma extraembrionário, saco vitelínico primitivo vai diminuir, e que nós temos esse saco aqui, tá, gente? Então, isso aqui vai diminuir e vai formar o saco vitelínico secundário, tá? Qual é a função desse saco vitelínico? É a transferência seletiva de nutrientes para quem? Para o disco embrionário, para esse local aqui, onde é o local onde vai ser, então, formado o embrião. Vamos aqui, formação do saco vitelínico, que a gente falou, né, que porque houve esse afastamento, então já devido a esse afastamento, né, e formado dois mesodermas agora, o esplânico e o somático, isso aqui faz com que esse saco vitelínico sofra uma pressão, tá? Como se fosse realmente uma pressão sobre ele, tá? Então, nós vamos ter esse saco diminuindo, tá? Esse saco vitelínico diminuindo, que era, né, mais arredondado, alargado, ele vai se contraindo, então. Nós temos células do epiblasto, que é esse aqui que está embaixo, células do hipoblasto, que é essas que estão embaixo, tá? E que elas vão, então, formar outra membrana, outra membraninha, gente, tá? Que vai envolver quem? A camada, então, da cavidade blastocística. Então, ela vai meio que sendo gerada e vai o quê? Olha aqui, ó, como se fosse ela que estivesse sendo gerada e ela vai comprimindo também esse local, até que ela vai, então, dividindo essa cavidade aqui do saco vitelínico anterior. Então, vai sendo espremidinho, ficando cada vez melhor, até que essa camada, então, né, que é produzida pelo hipoblasto, separa, né, divide, então, esse saco vitelínico em dois. Então, nós vamos ter um resquício de saco vitelínico e o que sobrar aqui, nós vamos ter, então, o saco vitelínico secundário, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é isso que eu falei. A função, né, desse saco vitelínico ainda é também a transferência seletiva de nutrientes para o disco embrionário, tá? Bom, vilosidades coriônicas, mais uma coisa. Gente, fui até colocando os dias, tá, para vocês ali. Então, acho que vocês conseguem enxergar ali os dias aproximadamente que ocorrem esses eventos, tá? Então, aqui, ó, lá pelo 13º ou 14º dia, nós vamos ter as vilosidades coriônicas também sendo formadas. Quem é que forma essas vilosidades aí? É o trofoblasto, tá? Então, a partir ali de proliferação do citotrofoblasto, né? Então, a gente vai tendo essas células aumentando e indo também para onde? Em direção àquelas lacunas onde estão os vasos sanguíneos maternos, então, tá? Então, a gente tem essa proliferação de células, né? E que esse citotrofoblasto também vai crescendo em direção ao sincício e a essas lacunas, então, tá? Elas penetram aí nas lacunas, né? E isso para quê? Também para aumentar a superfície de contato, para absorver mais, então, nutrientes, né? Para poder suprir toda a necessidade, então, desse futuro embrião, tá?
Essas vilosidades coriônicas, gente, apesar da gente dizer que são expansões, né? São interdigitações do citotrofoblasto, elas são também são extensões do córeo. Lembra aquela camada, né, que a gente falava que era o córeo? Aqui dá para ver melhor, ó. Então, o sincício, o citotrofoblasto e o mesoderma extraembrionário, né? Então, essas três camadas que a gente falou lá antes, lá em cima, é que forma o córeo. Então, o que que acontece? São extensões dessa camada, tá? Desse córeo, que também penetram nessas interdigitações. Olha só como ele também vai indo junto, ó. Conforme deforma e vai entrando, isso aqui também vai, tá? Então, por isso que são extensões do córeo, então. Vilosidades coriônicas secundárias, depois mais tarde, né? Elas estão a princípio se formando e depois elas são mais aumentadas. Quanto mais aumentadas, elas estão no estágio 2 aí, então, tá? Aqui só para mostrar mesmo, ó, escrevi que sangue materno, né? Pus um pontinho amarelo para vocês verem que sempre essas lacunas correspondem a esses locais, então, de circulação da mãe, tá? Bom, desenvolvimento do saco coriônico e que mais aqui, gente, que eu tinha posto, vocês conseguem ler aqui em cima para mim? Que eu nem lembro mais do título. Mas eu acho que é isso, né? É o saco coriônico agora, que a gente tem a formação, tá? Bom, a gente tem o mesoderma somático, né, que a gente falou, que o somático está mais próximo ali do saco vitelínico, não é isso? Então, ficou só esse saco vitelínico, porque o primário ele vai sumindo, né, o resquício lá ele vai sumindo, e nós temos, então, esse somático aí, ó, embrionário, e duas camadas do citotrofoblasto que forma o córeo, então, tá? Bom, o córeo forma parte da parede do saco coriônico, isso é, o saco de gestação. Então, gente, o córeo que a gente falou, que são essas camadas aqui, nada mais é que o saco de gestação, onde a bolsa, lá onde esse bebê vai ficar dentro, né? Ele vai crescer, então, tá? Saco coriônico é chamado de saco de gestação, que é essa cavidade toda aqui, tá? Então, esse é o saco coriônico. Ele vai envolver o embrião, o saco amniótico, tá? Evitelínico, e tudo isso, todas essas estruturas aqui que a gente está vendo, são suspensos pelo pedículo do embrião, que vai ser formado mais ou menos nessa região aqui. Acho que até na parte de cima aqui, aqui, ó, o pedículo sendo formado. Então, a gente vê que afastou, né, todo esse mesoderma aqui, mas que aqui a gente ainda tem uma ligação onde vai formar esse pedículo de conexão, né? Onde vai, então, segurar toda essa estrutura, onde nós vamos ter também o futuro umbigo, né? O cordão umbilical, então, preso aqui nesse pedículo do embrião, tá? Mesoderma extraembrionário é agora cavidade, então, coriônica. Tudo isso aqui será cavidade coriônica. Formação da placa cordal, que a gente já vai ver, né? Que é tudo isso aqui, olha. Então, área espessada do disco bilaminar, onde vai ser formado o futuro embrião, né? Aqui, mas que nós vamos ter um localzinho onde é específico para a formação da região da boca e também da cabeça, tá? Aqui tem algumas coisas para vocês depois darem uma lidinha, que é uma complementação. Acho que vai cair já, tá, gente? E tem esse finalzinho aqui. Eu acho que eu vou fechar e volto para fechar essa... Deixa eu ver se fecha.
Volto com uma outra reunião, gente, só para fechar. Já tá rapidinho, a gente consegue terminar, tá? Acho que 10 minutinhos no máximo.